É muito bom ter vocês de volta na nossa sala de estar aqui diante de uma coxa que a minha esposa fez anos e anos atrás. Já tem uma nova sobre a nossa cama, ela faz para todos os nossos filhos quando casam e também faz um quilting, patchwork para todos os netos quando nascem. Isso é bem legal e bem-vindo para o nosso canal Palavra e Família. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. E a nossa pergunta hoje tem a ver com algo que nós temos ouvido muito e nos arrepia um pouco. Pais que desculpam o pecado dos seus filhos, usando frases assim: mas o meu filho está com fome. Ele dormiu muito mal ontem à noite. Voltamos tarde de viagem. Estivemos com o pessoal da igreja até 11h30 da noite, então meu filho tem déficit de atenção. Meu filho tem uma personalidade muito tímida. E certamente tem momentos em que nós até provocamos o pecado do filho. E há situações, inclusive médicas, que precisam de cuidado, talvez até mesmo, em alguns casos, de remédios. Mas isso nos preocupa. Por quê? O que você diz a respeito de tudo isso? O que acontece é que é muito difícil para nós admitirmos o nosso pecado. Sempre estamos à procura de uma desculpa para mostrar que não tem problema aquilo que eu fiz. Mas eu estava cansada, eu não dormi direito, eu tô com dor de cabeça. Os filhos me deixam irritados. Então tudo isso é desculpa para eu pecar. Não é certo. Não existe desculpa para pecar. Mas nós ensinamos, quando fazemos isso, nós ensinamos para os nossos filhos que se eles estão com fome, se eles estão doentes, se eles estão cansados, se eles estão com dor de cabeça, se alguém brigou com eles também têm o direito de se irritarem, de bater, de xingar, de gritar. Isso não é certo. Então, toda vez que o meu filho faz alguma coisa, eu falo, é que ele não está sentindo bem, ele não dormiu bem. Eu estou ensinando para o meu filho, existe desculpa para o pecado. E não existe. Nós não podemos pecar. Quando nós pecamos, nós pedir perdão e precisamos ser perdoados por aquilo que nós fizemos. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Um dos nossos primeiros programas tratou dessa questão, da hora do filho pedir desculpas e quando pedir perdão. Seria interessante você voltar para assistir aquele programa também. A gente pensa até mesmo do povo de Israel. Às vezes Deus deixou o povo passar por fome, por sede. Ele não desculpava, não aceitava a desculpa de fome, de sede, pela sua murmuração contra o próprio Deus. Acontece que as circunstâncias difíceis revelam o nosso coração. Ou seja, quando sacudido o copo da nossa vida, o que sai é o que já estava dentro. Então, se eu me irritar, se eu bater, se eu xingar, resmungar, reclamar, murmurar, é o que já estava dentro do meu próprio coração. Então, essas situações, longe de serem desculpas, são oportunidades de revelar o coração do filho e a sua carência da pessoa de Jesus, da vida outrocêntrica de Jesus em sua vida. Agora, tenham cuidado para não mascarar o coração correndo atrás de diagnósticos médicos. Não estou falando que não existe alguma dificuldade médica, existe sim, químicas, os hormônios que talvez precisam ser ajeitados e tudo, mas estamos vendo que muitos pais correm primeiro para tentar um remédio porque o seu filho é hiperativo, porque tem dificuldade em prestar atenção, em focar, e eles não trabalham a questão do coração em primeiro lugar. Muitas vezes é algo do coração que precisa ser trabalhado. Então tenha cuidado para não imediatamente correr atrás de um remédio para dopar seu filho
antes de tentar trabalhar alguns aspectos do seu próprio coração. E aqui entra questões de disciplina, questões de personalidade, ou que alguns chamam de temperamento. Você pode opinar um pouco sobre isso? Sim, a personalidade também não é desculpa para pecar. Ah, mas ele tem um sangue espanhol, ou ele é teimoso, um escocês teimoso, ou seja o que for. Não é desculpa a sua personalidade. Deus nos fez diferentes com essa personalidade porque Ele quer usar a nossa personalidade para ser uma bênção, para ser usado no reino dEle. Mas precisamos trabalhar esses aspectos onde nós caímos com uma facilidade maior para o lado do pecado. Então isso tudo precisa ser esculpido, tem que ser tirado tudo que não parece com Jesus. Então, para uma criança, vai ser porque ele explode com muita facilidade. Outra criança é tímida demais e ela não consegue nem dar um bom dia. Os dois estão errados, os dois precisam ser trabalhados para parecerem mais com Jesus. E é outro programa que já tratamos logo no início também do nosso canal sobre o filho tímido, quando os pais usam isso de desculpa da criança não viver uma vida interessada na vida de outras pessoas. Agora, em tudo isso, temos que reconhecer que como pais também, nós provocamos os nossos filhos à ira ou ao pecado. Efésios 6,4 dá uma ordem direta, especialmente para os pais, que eu acho que nós tendemos a zoar, a incitar o nosso filho, tirar sarro e coisas assim. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, diz o texto. E em Efésios, logo antes, entendemos que essa ira tem a ver com pecado. Os pais não devem provocar, incitar, colocar os filhos em situações em que o pecado é a opção mais fácil. Isso envolve, então, horários, ficar fora muito tempo, pular refeições e outras atitudes que tornam o pecado agradável ou uma opção para o nosso filho. Queremos fugir disso. Tem uma outra área que nós temos ouvido da parte de alguns pais falando de outros pais e seus filhos, pais que se dedicam a disciplinar e discipular seus filhos, e alguns pais que fazem desculpas pelos seus dizem, você tem uma criança fácil. Como você interage com isso? Isso, de novo, é uma desculpa. Então, se você aparece no berçário da igreja com uma criança que dorme a noite toda, ou se você tem uma criança pequena que ele é comportadinho, ele obedece, aí os pais que não têm isso, ao invés de olhar e pensar, o que talvez eu estou fazendo de errado, ou como eu poderia melhorar, é muito mais fácil falar, mas você tem uma criança fácil, né? Porque daí, você tem fácil, por isso que você tem isso, mas não necessariamente é assim, porque tem alguns pais que se dedicam a atingir o coração da criança, a mostrar para eles que não existe desculpa para pecar, e essa criança, então, será mais madura, será mais obediente. E não é porque é uma criança fácil. Então, se você é um pai que tem se esforçado muito e tem colhido bons frutos e alguém joga isso na sua cara, é hora de engolir seco e simplesmente agradecer e deixar a coisa passar. Mas não fale assim. O resumo é, não existe desculpa pelo pecado. Tem uma frase que aprendemos dos autores Gary e Anne-Marie Ezel que foi muito útil para nós também. Nos ajuda muito, porque nós vamos passar vergonha em vários momentos que nosso filho vai escolher justa aquela hora, em frente daquela pessoa, para fazer uma coisa que sabe muito bem que não é para fazer. E esse não é um momento de você fazer uma desculpa, porque isso aconteceu, e inventar uma desculpa. Você simplesmente fala, me perdoe, nós estamos trabalhando isso ainda. E daí, chegando em casa, trabalhe.
Muito bom. Essa é uma boa palavra para os maridos também, falarem para suas esposas quando apontam áreas da sua vida que não parecem Jesus. Me desculpa, me perdoe, ainda estou trabalhando nisso. Todos nós estamos em processo. Que Deus os abençoe no processo de educar seus filhos sem criar desculpas para alcançar o seu coração.